Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ontem, a Nvidia reportou os melhores resultados da sua história. Receita de 81 bilhões de dólares, data center dobrando de ano a ano e mesmo assim a ação caiu 2% depois do fechamento. O Bitcoin opera abaixo dos 80 mil dólares pela segunda semana consecutiva. E tem um risco macro que quase ninguém está falando, que pode afetar ativos de risco no mundo inteiro, incluindo cripto. No vídeo de hoje, o canal CryptoDuo vai te explicar o que está acontecendo, por que a rotação institucional de Bitcoin e Ethereum para Solana e XRP está se confirmando nos dados e o que monitorar nas próximas horas. Antes de começarmos, eu gostaria de contar com o seu like e com a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito do canal. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir desculpa por não ter tido a oportunidade de fazer vídeos, porque o CryptoDuo ele tem que conciliar o trabalho com os vídeos do canal. Então, para você que chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal CryptoDuo. Vamos começar pelo macro, porque ontem o mercado americano deu sinais contraditórios que precisam ser entendidos. Os índices fecharam em alta. O S&P 500 subiu 1,08% para 7.432 pontos. Nasdaq avançou 1,54% e o Dow Jones voltou acima dos 50 mil pontos. À primeira vista, parece um dia positivo, mas tem dois elementos que complicam essa leitura. Bem, o primeiro é a Nvidia. Depois do fechamento, a empresa reportou resultados históricos: 81,6 bilhões de dólares em receita, acima do esperado. O segmento de data center sozinho dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior e representou 92% de toda a receita da companhia. O guidance para o próximo trimestre veio também acima do consenso, com projeção entre 89 a 92 bilhões de dólares. E a empresa anunciou 80 bilhões em recompra de ações. Em qualquer outro momento isso seria celebrado, mas a ação caiu 2% no After Hours. Isso é o que o mercado chama de sell the news. O resultado ele veio bom, mas as expectativas já haviam sido precificadas antes do anúncio. Quando o mercado já antecipa um resultado excelente e ele vem apenas excelente, a tendência é de realização de lucro. A abertura de hoje vai mostrar se essa queda no After Hours se transfere para o pregão regular. O segundo elemento é o petróleo, que recuou quase 2% ontem e fechou em 102 dólares o barril. Donald Trump declarou que as negociações com o Irã estão nos estágios finais. Se um acordo for fechado, o petróleo pode cair de forma mais expressiva, o que aliviaria a pressão inflacionária que vem pesando sobre os mercados nas últimas semanas. O Treasury de 10 anos está próximo da máxima dos últimos 16 meses, em torno de 4,67%. Esse nível de yield cria pressão constante sobre ativos de risco. Agora, o tema macro que está sendo subestimado e que eu quero que você entenda: o Japão. Pois é, meus amigos, o país tem uma dívida pública que supera 200% do seu PIB. Ontem, o yield do título japonês de 40 anos ultrapassou 4% pela primeira vez desde 2007. Já o de 30 anos bateu recorde histórico com alta de 30 pontos base em uma única sessão. Por que isso importa para a cripto? Bem, por décadas, o Japão financiou o que os mercados chamam de carry trade. Investidores tomavam dinheiro emprestado em iene a juros próximos de zero e investiam em ativos de risco no mundo todo.
incluindo em criptomoedas. Então, com os juros japoneses subindo, esse trade começa a se desfazer. Quem tomou iene emprestado para comprar ativos de risco precisa vender esses ativos para pagar a dívida. O Bloomberg estima que há 7 trilhões de dólares expostos a esse mecanismo. E não é um risco imediato e automático, mas é um risco real que o mercado está começando a precificar. Agora, vamos falar um pouquinho de como está a economia no Brasil. Bem, o IPCA está projetado em 4,89% para 2026, acima do teto da meta de 4,5%. A Selic está em 14,5% ao ano. A guerra no Oriente Médio mantém o petróleo caro, o que pressiona combustíveis e dificulta o controle da inflação. Com a renda fixa brasileira pagando bem, o capital doméstico tem menos incentivo para buscar ativos de risco. Por outro lado, se o dólar subir e o real enfraquecer, o Bitcoin em reais começa a funcionar como narrativa de proteção cambial para o investidor brasileiro. Ontem também foram divulgadas as atas da última reunião do Federal Reserve. O documento confirmou a postura hawkish que o mercado já esperava: inflação persistente, sem perspectiva de corte de juros no horizonte próximo. Inclusive, nós até falamos sobre isso na semana passada. A taxa atual está entre 3,5% e 3,75%. Nenhuma surpresa no conteúdo, mas a confirmação formal de que o Fed não pretende ceder em breve. Isso reforça um ambiente de custo de capital elevado. Agora, os fluxos de ETF. E aqui está a história mais importante do momento para quem investe em criptomoedas. Os dados de fluxo dos ETFs de Bitcoin referente ao pregão de ontem ainda não estavam disponíveis no momento da gravação desse vídeo. O que já está confirmado é o quadro geral da semana. Desde o início de 2026, 4,5 bilhões de dólares saíram dos ETFs do Bitcoin. Os ETFs de Ethereum acumulam 7 dias consecutivos de saídas, com quase 400 milhões retirados nesse período. Mas o dado que conta uma história diferente está em Solana e XRP. Os ETFs de Solana acumulam cerca de 103 milhões de dólares em entradas apenas no mês de maio. Os ETFs de XRP acumulam mais de 84 milhões em maio e já somam 1,39 bilhão desde o lançamento em novembro de 2025. Agora, preste atenção, os ETFs de Chainlink, tanto o CLNK da Bitwise quanto o GLNK da Grayscale, não registraram nenhum dia de saída desde dezembro de 2025. Acumulação silenciosa e consistente. O que esses dados mostram é uma rotação institucional em curso. O capital ele não está saindo do mercado cripto, ele está sendo redirecionado de Bitcoin e Ethereum para Solana, XRP e Chainlink. Quem está acompanhando os fluxos semana a semana consegue ver esse movimento antes dele aparecer nos preços. O Bitcoin opera em torno de 77.200 dólares, com alta modesta de 0,37% no dia. É a segunda semana consecutiva abaixo dos 80 mil dólares. O Ethereum está em 2.123 dólares. A Solana avança 2,12% para 86 dólares, mostrando desempenho relativo superior. A dominância do Bitcoin subiu para 60,4%. O índice de medo e ganância está em 27, dentro da zona de medo extremo. 81% dos ativos do top 200 encerraram o dia no vermelho. Agora, 2 pontos merecem atenção especial. O primeiro é o desbloqueio da PIF Network,
Ontem foram liberados 92 milhões de dólares em tokens PIF. O ativo caiu quase 8% no dia, o pior desempenho do top 200. E não é coincidência, né? Agora, quando um desbloqueio expressivo acontece, parte do capital que recebe os tokens realiza imediatamente. Isso é pressão de venda técnica. O ponto de atenção agora é amanhã. Estão previstos 126 milhões de dólares em desbloqueios totais, 14 vezes mais do que o nível modesto de hoje. Vale verificar em tokenomists.ai quais projetos estão desbloqueando e para quem vai o capital. Desbloqueio para VCs e insiders tem impacto diferente de desbloqueio para treasury de governança. Agora, o segundo ponto é a MicroStrategy. Pois é, a empresa está cogitando vender uma parcela dos seus bitcoins para recomprar dívidas. A Strategy é a maior holder corporativa de Bitcoin do mundo e sempre foi referência de convicção no ativo. Quando essa empresa menciona publicamente a possibilidade de venda, mesmo que como opção e não como decisão tomada, o mercado presta atenção. Não é motivo de pânico, mas é um sinal de alerta de curto prazo que merece ser monitorado. Me parece que Michael Saylor está sendo forçado a vender o Bitcoin para pagar dividendos. Agora, um dado que aponta na direção contrária, as posições compradas em margem das baleias no Bitfinex estão na máxima dos últimos 2 anos e meio, com 80.636 bitcoins em posição long. Historicamente, quando grandes players acumulam posições longas em momentos de medo extremo, esse comportamento tende a aparecer próximo de fundos de ciclo. Não é, uma garantia, mas é um dado que os analistas que acompanham o mercado on-chain estão destacando. Agora, diz aí nos comentários, vocês acham que nós realmente chegamos no fundo? Eu não sei, vamos ver, né? Meus amigos, agora os 5 temas que mais movimentaram as redes sociais no universo cripto nas últimas 24 horas. O primeiro é o Venice Token, o VVV, que avançou mais de 23% depois de ser listado na Robinhood. É um protocolo de inteligência artificial descentralizada com foco em privacidade on-chain. A plataforma já queimou 29,7% do total supply e ultrapassou 3 milhões de usuários. O token acumula alta de mais de 1000% no ano de 2026. A narrativa de inteligência artificial descentralizada com privacidade como diferencial está dominando o debate no momento. O segundo tema é o IPO da SpaceX, que foi oficialmente confirmado ontem. Goldman Sachs vai liderar a oferta junto com Morgan Stanley, Bank of America, Citi e JP Morgan. O ticker será SPCX na Nasdaq. O roadshow começa em 4 de junho, o pricing está previsto para 11 de junho e o listing para 12 de junho. A oferta é de 75 bilhões de dólares com valuation de 2 trilhões de dólares. Esse IPO vai sugar uma quantidade relevante de capital do mercado em junho, tanto de ações quanto possivelmente de cripto, já que investidores podem realocar para participar da oferta. Pois é, quem sabe agora Elon Musk vai se tornar o primeiro trilionário do mundo, Vamos ver. Agora, o terceiro tema é o Orange Trail, o Track, que está entre os maiores ganhos do dia. O projeto opera na interseção entre deepin e rastreabilidade de cadeias de suprimento on-chain, dados de produtos, certificações e supply chain verificáveis em blockchain. A narrativa de ativos do mundo real continua sendo uma das mais fortes do ciclo. Já o quarto tema é o XDC Network, também entre os destaques positivos do dia, dentro da narrativa de tokenização de ativos reais.
Assim como Ondo, Link, Avax, a XDC está posicionada em um segmento que continua atraindo capital institucional de forma consistente. Agora, para você que não conhece a XDC, aqui no canal CryptoDuo tem uma análise completa explicando o que é XDC e como funciona a sua tecnologia. Eu vou deixar o link do vídeo abaixo na descrição. O quinto tema é a aprovação na Câmara dos Representantes de uma legislação que protege mineradores, operadores de nodes e desenvolvedores de blockchain contra regulação excessiva. O placar foi de 110 a 1. Isso complementa o avanço do Clarity Act no Senado e reforça o ambiente regulatório progressivamente mais favorável nos Estados Unidos. Agora, para encerrar hoje, o mercado ele abre com a reação ao resultado da Nvidia após a queda de 2% no After Hours. Uma abertura negativa no setor de tecnologia pode arrastar ativos de risco, incluindo cripto. Às 9h30 da manhã, horário de Brasília, serão divulgados os dados do Jobless Claims, os pedidos semanais de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos. Uma leitura acima do esperado indicaria enfraquecimento do mercado de trabalho, o que pode reabrir o debate sobre cortes de juros pelo Fed. Agora, uma leitura baixa reforça o cenário de juros altos por mais tempo. O S1 da SpaceX deve circular publicamente hoje, trazendo os detalhes financeiros da empresa pela primeira vez. Isso vai dominar a atenção da mídia financeira e pode influenciar o humor do mercado. Os desbloqueios de tokens amanhã somam 126 milhões de dólares. Monitore o site tokenomists.ai para ver quais os projetos e para quem vai o capital antes de tomar qualquer decisão. Antes de encerrar, eu quero saber a sua opinião nos comentários. Com o capital institucional saindo do Bitcoin e Ethereum e entrando em Solana e XRP, você acredita que essa é uma rotação temporária ou uma mudança de narrativa de longo prazo? Escreva sua opinião abaixo nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo. Um abraço do CryptoDuo e até mais!